Olá, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Satya Nautilus Conhecer. Hoje vamos encalar uma montanha. Uma montanha. Sim. Mas calma, você não vai precisar de equipamentos especiais. Essa montanha, ela existe dentro de cada um de nós. Interessante, uma montanha inteira. Exatamente. E para nos guiar nessa escalada, vamos ler o livro A Montanha é Você, da Brianna Wiest. Ah, um guia para nossa jornada. Isso mesmo. Nele, vamos entender a autossabotagem e como trilhar o caminho para a Automeister. Autossabotagem, acho que já ouvi falar disso. É mais comum do que a gente imagina. A Brianna nos mostra que, muitas vezes, somos nós mesmos o nosso maior obstáculo. E por que faríamos isso? Por que sabotar a nós mesmos? Boa pergunta. A autora se aprofunda nisso, inclusive usando ideias de outros pensadores como Carl Jung. Você conhece? Diz- Jung? Sim, psiquiatra, né? Isso. Ele falava sobre a neurose ser um substituto para o sofrimento legítimo. Interessante. Me explica melhor isso. É como se a gente, em vez de enfrentar os nossos medos reais, criasse outros, sabe? Sofrimentos desnecessários. Nossa, faz sentido. Me lembro de quando eu... Ah, deixa pra lá. Conta. Não, não, nada demais. Mas enfim, essa ideia de Jung, como ela se conecta à autossabotagem? A Brianna usa um exemplo de Jung que ilustra bem isso. Ele desmaiava para não ir para a escola. Caramba, fugindo do problema real. Criando sofrimento maior para evitar um menor. Isso acontece em várias áreas da vida, né? Totalmente. Procrastinar, sabotar relacionamentos. É. Tudo isso pode ser autossabotagem. Exatamente. E a Brianna descreve várias formas de autossabotagem que a gente nem percebe no dia a dia. Quais, por exemplo? Uma delas é a resistência ao sucesso. Já se sentiu desconfortável com a ideia de ter mais dinheiro, por exemplo? Acho que sim. Como se não merecesse. Isso. Bem, Essa sensação de que o sucesso é algo ruim a ser evitado. pode ser por causa de crenças limitantes que a gente carrega, né? Isso mesmo. E tem também o apego ao que não queremos. Já se pegou agarrado a um emprego que te faz mal. Puxa, já. É difícil sair da zona de conforto, mesmo que ela seja ruim. É como pular de um problema para outro sem se permitir criar raízes em um lugar bom, né? A gente se autossabota sem perceber. E tem mais. Tem a justificativa da inação. Encontrar desculpas para não fazer o que precisa ser feito. Procrastinação. Deixar tudo para depois. Exatamente. E a desorganização também. É como se a gente usasse isso para evitar responsabilidades. Nossa, é verdade. E o orgulho, ele também pode ser uma forma de autossabotagem. Com certeza. O orgulho impede a gente de admitir erros, pedir ajuda, aprender com as experiências. Mantém a gente preso na ilusão de que sabe tudo. E tem a culpa por ter sucesso. Já se sentiu culpado por ter mais que os outros. Sim, como se não pudesse ser feliz enquanto outros sofrem. Essa culpa pode nos levar a sabotar o nosso sucesso, a nos punir por ter muito. É como se a gente não se achasse merecedor. E o medo do fracasso, né? Esse é clássico. O medo nos paralisa. E a Brianna mostra que muitas vezes esse medo é irracional. A gente cria um monstro na nossa cabeça. E quando minimizamos nossas conquistas, isso também conta. Sim. É como se a gente tivesse medo de brilhar, de atrair inveja. E os hábitos não saudáveis, comer mal, dormir pouco. São pequenos atos de autossabotagem que, com o tempo, têm grandes consequências. A gente boicota a nossa saúde e felicidade e as companhias. Super importante. A Brianna fala sobre se cercar de pessoas que te apoiam e te inspiram. Traz toda a diferença. A energia das pessoas ao nosso redor influencia muito. Se estamos rodeados de gente negativa, a nossa energia vai lá para baixo, né? Total. E por último, a autora fala sobre a preocupação com medos irracionais. A mente adora criar cenários catastróficos, né? A Brianna nos convida a questionar esses medos, a analisar se eles são realmente válidos. A usar a razão para controlar a ansiedade. É como fazer um plano para lidar com E a meta. pensar em soluções em vez de se paralisar. Ufa, quanta coisa, né? Parece que já demos um grande passo na nossa escalada. Sim, mas ainda tem muito pela frente. É verdade. Mas já temos um mapa, um guia e a companhia um do outro. É isso aí. Vamos juntos. Nossa, na primeira parte a gente viu quanta coisa pode ser autossabotagem, né? Muita coisa passa batido no dia a dia. Mas a Brianna Wiest não só aponta os problemas, como também traz soluções. Ainda bem, porque senão a gente só se afundaria em culpa. Verdade. E uma das ferramentas mais interessantes que ela apresenta é um exercício de visualização. Visualização, que legal. Como funciona? A ideia é voltar no tempo, sabe? Para a época de uma experiência difícil. Voltar no tempo é tipo uma viagem mental. Isso, e se encontrar com você mesmo, mas a versão mais jovem que vivenciou a situação. Nossa, que interessante. E o que a gente faz nesse encontro? Imagina que você pode dar a essa versão mais jovem o que faltou na época. Acolhimento, compreensão, apoio,
Que lindo! É como se a gente pudesse consolar a criança que fomos um dia. Exatamente. É cura para a criança interior e produto que somos hoje. Faz muito sentido, a gente libera as mágoas do passado. E abre espaço para um futuro mais leve. E nesse processo, a autocompaixão é fundamental, né? Sim, a Brianna enfatiza a importância de sermos gentis com a gente mesmo. É, perdoar os erros do passado. Muitas vezes a gente é muito duro com a gente mesmo. É verdade. E a autocompaixão é o antídoto para a autocrítica. É como se a gente pudesse estender a mão para nós mesmos nos momentos difíceis. Exatamente. E a partir daí, podemos ressignificar as experiências do passado. Ressignificar. Como a gente faz isso? Olhando para as experiências negativas com um novo olhar, buscando um significado positivo, sabe? Tipo, tirar uma lição de algo ruim que aconteceu. Isso, transformar a dor em aprendizado, em combustível para o crescimento. A gente libera a energia presa no passado e usa ela para construir um futuro melhor. Que legal. E os gatilhos emocionais, a gente falou sobre eles na primeira parte. Sim, aqueles que nos levam de volta para a dor do passado. A Brianna ensina a gente a usar esses gatilhos como oportunidades de crescimento. Mas como? Em vez de fugir deles. É. A ideia é observar os gatilhos com curiosidade, sem julgamento. Entender por que eles nos afetam tanto, né? Isso. É como se eles fossem sinais de alerta, mostrando que precisa ser curado. Ou a gente pode usar a inteligência emocional para lidar com eles. Exatamente. Falando nisso, qual o papel da inteligência emocional em tudo isso? Ela é fundamental para a gente ter autocontrole e construir uma vida mais plena, mais feliz. Mas como a gente desenvolve essa inteligência? Tem algum curso? A Brianna dá várias dicas. Prestar atenção nos sentimentos, identificar gatilhos, questionar pensamentos. Desenvolver empatia, se comunicar melhor. Isso. Cultivar relacionamentos saudáveis também. É como se a gente estivesse treinando um músculo, né? Exatamente. E com o tempo a gente fica mais forte emocionalmente. E aí a gente consegue lidar melhor com os desafios da vida, né? Sim. E tomar decisões mais conscientes, construir relações mais saudáveis. E encontrar a paz interior, que é algo tão importante. Verdade. Mas como encontrar essa paz em um mundo tão agitado? A Brianna ensina que a paz interior está dentro da gente. Não depende de fatores externos. E como a gente acessa essa paz interior? Ela sugere cultivar a gratidão, a meditação, a conexão com a natureza. Buscar atividades que nos tragam alegria, nutrir relacionamentos positivos. É como se a gente construísse um refúgio dentro de nós mesmos. Exatamente. E esse refúgio nos dá força para enfrentar os desafios. E por falar em força, a força mental também pode ser desenvolvida, né? Sim. A Brianna nos mostra que ela é como um músculo que precisa ser exercitado. Que legal. E como a gente faz isso? Tem algum treino específico? Ela sugere definir metas, planejar, persistir, aprender com os erros, buscar apoio. E celebrar as conquistas também. A gente precisa reconhecer o nosso próprio esforço. E ter paciência, né? Porque as coisas nem sempre acontecem no nosso tempo. É verdade. A Brianna nos lembra que a mudança leva tempo, que precisamos respeitar o nosso ritmo. E a intuição? Ela também pode nos ajudar nessa jornada. Sim. Ela é uma fonte de sabedoria que muitas vezes ignoramos. É como se fosse uma voz interior nos guiando, né? Exatamente. A Brianna nos convida a ouvir essa voz, a confiar na nossa intuição. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu hoje. É muita informação para processar. É verdade. Mas o importante é colocar em prática, né? Um passo de cada vez com gentileza e paciência. Isso aí. A jornada continua. Na nossa última conversa, a gente viu como usar os gatilhos emocionais a nosso favor, né? Em vez de deixar que eles nos controlem. E aprendemos também sobre a importância da inteligência emocional. Sim, para lidar com as emoções de forma mais saudável. Mas a jornada não termina por aí, né? Não mesmo. A Brianna Weiss ainda tem muito a nos ensinar. E uma das coisas que ela destaca é a importância de encontrar a paz interior. Paz interior. Mas como encontrar paz em meio a tanto caos? Parece difícil, né? Mas a Brianna nos mostra que é possível. E como a gente faz isso? Qual o segredo? A autora nos convida a cultivar a gratidão, a prática da meditação, A conexão com a natureza. Buscar atividades que nos tragam alegria. nutrir relacionamentos positivos também. É como se a gente criasse um escudo contra o caos externo. Exatamente. Um refúgio dentro de nós mesmos. E isso nos ajuda a lidar com os desafios com mais serenidade. Sem dúvida. E falando em desafios, como a gente fortalece a nossa mente. A Brianna nos mostra que a força mental é como um músculo. E como a gente exercita esse músculo. Definindo metas, planejando, persistindo, aprendendo com os erros. Buscando apoio, celebrando as conquistas. A gente precisa se desafiar para crescer, né? E ter paciência também, porque as coisas levam tempo. Com certeza. A mudança é um processo, não acontece da noite para o dia. E como a gente encontra o nosso propósito de vida? Essa é uma busca que muitos de nós fazemos, né? A Brianna sugere que a gente se faça algumas perguntas importantes. Tipo quais? O que me faz sentir vivo?
Quais meus talentos? O que eu faria se não tivesse medo? Como eu quero contribuir para o mundo? São perguntas que nos ajudam a encontrar a nossa essência. E, a partir daí, traçar um caminho que faça sentido pra gente. Exato. E os É. relacionamentos, eles também influenciam nessa jornada. Com certeza. A Briana nos lembra da importância de conexões saudáveis. Mas como criar essas conexões se a gente tem medo de se aproximar? Ela sugere que a gente seja autêntico, se comunique de forma clara, seja um bom ouvinte. Esteja presente, cultive a empatia, demonstre afeto, seja grato. Precisamos nos abrir para o outro com sinceridade. Estar dispostos a oferecer o nosso amor e apoio. E a energia, como a gente gerencia ela para ter mais disposição. A Briana sugere que a gente defina prioridades. Diga não com mais frequência. Elimine distrações, delegue tarefas, reserve tempo para descanso. Cuide da alimentação, faça exercícios. A gente precisa cuidar da nossa energia física e mental. E reservar tempo para o lazer e a criatividade também, né? Sim, a Briana nos convida a redescobrir a alegria nas coisas simples. A buscar hobbies, experimentar coisas novas, se conectar com a natureza. Dá espaço para a leveza e a inspiração. E como a gente lida com mudança, que é algo inevitável? A Briana sugere que a gente abrace a mudança como uma oportunidade. Mas é difícil, né? A gente tende a resistir. Mas ela nos ensina a começar com pequenas mudanças. Celebrar as conquistas. É buscar apoio, se concentrar nos benefícios, ter paciência A gente precisa ser gentil com a gente mesmo nesse processo. e confiar que a gente é capaz de lidar com os desafios. Exatamente, a confiança é fundamental. E para finalizar, a Briana nos convida a abraçar a vida com gratidão. Celebrar as coisas boas, a encontrar beleza nos momentos simples. Que jornada incrível a gente fez, né? Foi mesmo. Aprendemos tanto sobre autoconhecimento, autossabotagem. E sobre as ferramentas que a gente tem para construir uma vida mais plena. A Brianna Wish nos deu um mapa, agora é seguir em frente. E por falar em seguir em frente, a gente te convida a continuar essa jornada. Explorando os outros episódios do Satyam Autoconhecer. Lá você vai encontrar mais dicas, mais reflexões, mais inspiração. E até a próxima! Até a próxima.